Bom, pessoal, continuando aí os vídeos de função do segundo grau. Então vamos lá. Ó. Função do segundo grau. Pontos notáveis da parábola. Então quais são os pontos notáveis da parábola? São 4 pontos. O x' e o x duas linhas, que é os dois pontos onde que a parábola corta o eixo x, que são as raízes da função, que o valor delas é encontrado através da equação do segundo grau, através da fórmula de Bhaskara. O outro ponto notável é o ponto C da parábola, que é o termo independente. Então, o ponto C da parábola é o ponto onde que a parábola corta o eixo y, o ponto C da função. Então, esse C pode ser negativo, igual está aqui, pode ser zero ou pode ser positivo. E o outro ponto notável da parábola vai ser o quê? O vértice, que eu representei aqui pela letra V. Então, esse vértice vai ter suas coordenadas, ó, x do vértice e o y do vértice. Então, a projeção do vértice no eixo x é o x do vértice, chamado de abscissa do vértice. E a projeção do vértice no eixo y é chamado de yv, que é a ordenada do vértice. Então, a ordenada do vértice é o yv e a abscissa do vértice é o xv. Então, esses são os pontos notáveis da parábola. As raízes, o vértice e o ponto C. Para calcular o vértice, existem duas formas para calcular cada coordenada. Então, está aqui o vértice, o par ordenado. Então, a abscissa do vértice, que é o x do v, tem duas formulinhas. xv vai ser menos b sobre 2a, ou eu posso calcular também a abscissa do vértice, o xv, como sendo a soma das raízes dividido por 2. Então, eu posso fazer também, calculando o x do vértice, fazendo a média aritmética simples das raízes, que é somar as duas raízes dividido por 2. Porque se você olhar aqui, ó, o x do vértice, ele é o ponto médio entre as distâncias de uma raiz a outra. Então, de x' até x duas linhas, esse segmento aqui, ó, o x do vértice está exatamente ao meio. Ele é o ponto médio. Então, por isso que eu somo as duas raízes e divido por 2. Então, se você estiver fazendo um exercício, se você conhecer as duas raízes do gráfico, você pode, se quiser, usar essa fórmula aqui que é mais rápida. Você soma as duas raízes e divide por 2. Acha o x do vértice. Ou então, você pode usar essa fórmula também, que é menos b sobre 2a, que vai chegar no mesmo resultado. Esse eixo aqui, ó, essa reta pontilhada, esse aqui é chamado de eixo de simetria. Esse eixo de simetria está paralelo ao eixo y. E se eu pegar aqui, ó, dois pontos da parábola, um ponto A e um ponto B, em relação ao eixo de simetria, eles têm a mesma distância. Então, por isso que o eixo é chamado de simetria. Simetria vem o quê? De simétrico. O que são dois números simétricos? São dois números iguais com sinal trocado. Por exemplo, mais 2 e menos 2, mais 4 e menos 4, mais 10 e menos 10. Então, essa distância que é de A até B é igual à distância de D até B. Então, as duas distâncias são iguais em relação ao eixo de simetria. Então, esse eixo de simetria contém o vértice, contém também o x do vértice. Então, o x do vértice ele pertence ao eixo de simetria. Então, essa distância aqui, ó, de x' até o x do vértice é a mesma distância do x do vértice até o x duas linhas. Então, essas duas distâncias aqui são iguais. Ok? Continuando aqui, ó, valor máximo da função quadrática. O que seria o valor máximo da função quadrática? É a ordenada do vértice, é o yv, quando o a for menor do que zero. Quando o a, que é o número que multiplica o x ao quadrado, for menor do que zero, a função vai ter máximos. Ela vai ter tanto o valor máximo quanto o ponto de máximo. Então, eu posso falar também que o valor máximo da função, que é o y do vértice, eu posso falar também que é a maior imagem que a função assume. Porque quando fala valor da função, tanto máximo como mínimo, é em relação às imagens. E quando fala ponto de máximo e ponto de mínimo, está falando do vértice. Então, tem aqui o yv, que é o valor máximo, calculado por essa forma que eu falei agora há pouco. Menos delta sobre 4a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ponto de máximo da função. Então, a função vai ter a concavidade para baixo, o a vai ser menor que zero. E o ponto de máximo seria o quê? É o vértice da função, com as suas coordenadas, ó, xv, yv. Então, para calcular o ponto de máximo da função, basta usar essas duas formulinhas. Ó. Menos b sobre 2a para calcular o x do vértice, que é a abscissa do vértice, e menos delta sobre 4a para calcular o y do vértice, que é a ordenada do vértice. Então, calculou o x do vértice, calculou o y do vértice, você achou o ponto de máximo da função. Função também pode ter mínimos. Então, a função vai ter tanto valor mínimo quanto ponto de mínimo quando o a for positivo, quando o coeficiente a, que é o número que multiplica o x ao quadrado, for maior do que zero. Aí a parábola vai ter a concavidade para cima, então ela vai ter o valor mínimo
que é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E a função também vai ter o quê? O ponto de mínimo. O que é o ponto de mínimo? É o vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Ok? Então está aí o valor mínimo e o ponto de mínimo da função, quando a for positivo. Está aqui o valor máximo e o ponto de máximo da função, quando a for negativo. E por último aqui, ó, o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? São todos os valores de y que a função assume. Então aqui, ó, a imagem da função y vai ser, ó, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice, quando a for positivo. Então, quando a for positivo, ele for maior do que zero, a parábola vai ter a concavidade para cima. Então, se ela tem a concavidade para cima, o que seria o conjunto imagem dessa função? Imagina eu pegando essa parábola e projetando ela no eixo y, amassando ela no y. Essa parábola vai ficar aqui, ó, a partir do y do vértice, indo para o mais infinito. Então, essa parte aqui que ficou achurada, colorida aqui no eixo y, seria o conjunto imagem da função, quando a parábola tem a concavidade para cima. Então, observe aqui o sinal de desigualdade. Y é maior ou igual ao y do vértice, quando o a for maior do que zero. Então, maior ou igual ao maior. Então, a maior do que zero, concavidade para cima. Então, esse y aqui está representando os infinitos números reais, as infinitas imagens reais, que vai do y do vértice indo para o mais infinito. E a função também, o seu conjunto imagem, você pode calcular aí também quando a parábola tiver a concavidade para baixo, quando o a for negativo. Então, o conjunto imagem vai ficar como? Imagem da função y. Y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual ao y do vértice. Então, esse y aqui está representando os infinitos números reais, ou seja, as infinitas imagens reais que vai do y do vértice indo para o menos infinito. Igual eu expliquei aqui em cima, que é a mesma coisa. O jeito mais fácil de entender. Quer encontrar o conjunto imagem de função? Amassa a parábola, ou seja, projeta a parábola no eixo y. Então a parábola vai ficar do y do vértice indo para o menos infinito. Então está aqui o conjunto imagem da função. Tanto dessa forma, quando tem a concavidade para cima, então as imagens vão ser maior ou igual ao y do vértice, quando a parábola tem a concavidade para baixo. Então as imagens y vai ser menor ou igual ao y do vértice. Então, tá aí mais um vídeo de função, então até a próxima aula.